O cheiro acre, a pó e a papel velho entranhava-se nas narinas de Beatriz Bia Campos, como um prenúncio constante da sua própria insignificância. Ali, no labirinto de corredores e salas imponentes da Fundação Cultural de Lisboa, cada dia parecia uma repetição do anterior, marcado pelo tic-tac do relógio antigo no átrio e pelo medo palpável que se instalava no seu estômago sempre que a figura imponente do Dr. Samuel Sanlovoisy surgia. Ele era o diretor, um homem negro de 50 e poucos anos, cuja presença era tão magnética em público quanto opressora em privado. Naquela manhã de terça-feira, o ar na sala de arquivo parecia mais rarefeito do que o costume. Bia, de 26 anos, cabelo castanho claro apanhado num coque que ameaçava desfazer-se a qualquer momento, revia pela terceira vez as legendas de uma coleção de fotografias históricas. Os seus olhos cor de avelã, grandes e expressivos, denunciavam noites mal dormidas. Um erro minúsculo, uma vírgula fora do sítio, e sabia que seria o suficiente. Beatriz, minha querida. A voz grave e ressonante do Dr. Loisy ecoou pela sala, fazendo-a sobressaltar-se. Ele aproximou-se, impecável no seu fato cinzento escuro, o aroma subtil do seu perfume caro a precedê-lo. Bia sentiu o olhar penetrante dele pousado sobre o seu ombro, sobre o ecrã do computador. Ainda nessa tarefa, a diligência é uma virtude, sem dúvida, mas a eficiência também tem o seu valor. Ele apontou para o ecrã com uma caneta de tinta permanente dourada. Aqui, por exemplo, esta descrição parece redundante, não acha? Bia engoliu em seco. Pensei que seria mais claro para o público, Dr. Loisy. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os seus olhos frios. A sua consideração pelo público é comovente, mas por vezes, Beatriz, menos é mais. Especialmente quando se trata de poupar o tempo precioso dos nossos curadores. Inclinou-se ligeiramente, a sua voz baixando para um tom confidencial, mas audível para os poucos colegas presentes. Não queremos que pensem que os nossos assistentes precisam de supervisão constante, pois não? O rosto de Bia aqueceu. Era sempre assim. A crítica disfarçada de conselho, a humilhação subtil entregue com um verniz de profissionalismo. Tiago Moreira, o seu colega e amigo, sentado a algumas mesas de distância, pareceu concentrar-se subitamente com grande afinco nos seus próprios papéis, evitando o contacto visual. Dona Amélia Pereira, a arquivista mais antiga, continuou a catalogar fichas com uma expressão impassível, como se nada tivesse ouvido, embora Bia soubesse que poucos detalhes escapavam àquela mulher observadora. Mais tarde, nesse mesmo dia, o Dr. Loisy convocou Bia ao seu imponente gabinete, com vista para os jardins da Fundação. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas, mas o ambiente ali dentro era sempre sombrio. Beatriz, começou ele recostando-se na sua cadeira de couro, as pontas dos dedos unidas. Tem um novo desafio para si, um projeto de grande visibilidade. Os olhos dele brilharam com uma intensidade que Bia aprendeu a temer. A digitalização e catalogação completa do arquivo epistolar do Conde de Valois, um tesouro nacional, como sabe. Bia sentiu um arrepio. Era um arquivo vastíssimo, notoriamente complexo. Confio na sua meticulosidade, continuou Loisy, a palavra soando quase como um insulto. O prazo, claro, será apertado. Digamos, 3 meses. Quero uma apresentação preliminar dos seus progressos ao Conselho Administrativo no final desse período. Ele sorriu novamente. É uma oportunidade de ouro para si, Beatriz. Não me desaponte. A ameaça pairava no ar, tão palpável quanto o cheiro a cera de abelha que emanava da mobília antiga. Bia saiu do gabinete com as pernas a tremer, o peso do Tesouro Nacional e do prazo irrealista a esmagá-la. Aquela oportunidade de ouro parecia mais um cadafalso cuidadosamente preparado. Bia mergulhou no arquivo do Conde de Valois com a determinação desesperada de quem tenta esvaziar o oceano com um dedal. As semanas seguintes transformaram-se num borrão de manuscritos frágeis, caligrafias intrincadas e noites em claro, alimentadas a café e ansiedade. A Fundação, com os seus corredores que pareciam mudar de configuração e as suas sombras que dançavam ao entardecer, tornou-se a sua prisão autoimposta. O Dr. Loisy, por sua vez, adotou uma tática errática. Havia dias em que a ignorava completamente, recusando-se a responder a e-mails com questões pertinentes sobre o projeto, deixando-a à deriva num mar de incertezas. Noutros, surgia de rompante no seu posto de trabalho, tecendo comentários vagos sobre a necessidade de acelerar o ritmo ou questionando a sua metodologia com um ceticismo mal disfarçado. Beatriz,
Este sistema de indexação que está a usar, disse ele certa tarde, folheando distraidamente algumas das suas notas, parece-me um tanto académico. Precisamos de algo mais dinâmico, mais apelativo para uma possível consulta online no futuro. Não ofereceu alternativas, apenas a crítica que a fazia duvidar de cada decisão tomada. Numa sexta-feira particularmente desgastante, após Loisy ter sugerido refazer toda a catalogação das cartas da primeira década, alegando uma nova diretriz que nunca fora comunicada, Bia sentiu algo estalar dentro de si. Chegou a casa, ao seu pequeno apartamento alugado na Graça, e em vez de desabar na cama, abriu o seu portátil. Com os dedos a tremer sobre o teclado, escreveu um e-mail para o seu próprio endereço. O assunto era simples. Incidente, Arquivo Valois, 28 de outubro. No corpo do e-mail, detalhou a conversa com Loisy, as suas palavras exatas, a hora, a ausência de qualquer registro da nova diretriz. Foi um ato pequeno, quase insignificante, mas ao carregar em enviar, sentiu uma minúscula faísca de agência, uma sensação que não experimentava há meses. Era o início. As semanas seguintes viram-na repetir este ritual. Cada comentário depreciativo, cada prazo alterado no último minuto, cada tarefa extra sem sentido que Loisy lhe atirava, era meticulosamente registada. O seu telemóvel, um modelo simples, tornou-se uma ferramenta inesperada. Começou a gravar discretamente algumas das suas reuniões com ele, aquelas em que ele a chamava ao seu gabinete para longos monólogos sobre eficiência e lealdade, invariavelmente pontuados por críticas ao seu desempenho. Sentia um medo abismal ao fazê-lo, o coração a bater descontroladamente, mas a necessidade de ter algo concreto superava o pavor. Tiago Moreira, com a sua natureza gentil e olhar preocupado, notou a tensão crescente em Bia. Um dia, à hora do almoço, num pequeno café perto da Rua Augusta, longe dos ouvidos da Fundação, Bia desabafou. Contou-lhe sobre o projeto Valois, sobre as exigências impossíveis de Loisy, sobre a sensação de estar constantemente a ser testada e a falhar. Tiago ouviu em silêncio, mexendo o açúcar no seu café. Bia, disse ele finalmente, a voz baixa, não és a primeira. Lembras-te do Nuno, o conservador que saiu no ano passado? Bia assentiu. Nuno tinha sido despedido, supostamente por incompetência. Não foi incompetência, continuou Tiago, olhando em volta instintivamente. Ele confrontou o Dr. Loisy sobre umas aquisições duvidosas. Uma semana depois, a vida dele aqui tornou-se um inferno. Pequenos erros empolados, projetos sabotados discretamente, o padrão é o mesmo. A revelação pairou entre eles, pesada e desconfortável. Tem cuidado, Bia. Ele não gosta de ser desafiado. Apesar do medo que as palavras de Tiago lhe instilaram, Bia sentiu uma estranha validação. Não estava a imaginar coisas. Havia um padrão. Tiago, embora receoso, prometeu ficar atento, ser uma testemunha silenciosa se necessário. A sua solidariedade, ainda que cautelosa, foi como um pequeno farol na escuridão. Numa tarde cinzenta de novembro, enquanto Bia se debatia com uma série de cartas particularmente danificadas do Conde de Valois, sentiu uma presença ao seu lado. Era Dona Amélia Pereira, a arquivista que parecia fundir-se com a própria poeira dos livros antigos. Trazia uma pequena chávena de chá fumegante. Parece cansada, menina, disse Dona Amélia, a voz surpreendentemente suave. Pousou a chávena na secretária de Bia. Chá de cidreira. Acalma os nervos. Bia murmurou um agradecimento, surpreendida pela gentileza inesperada. Dona Amélia não se afastou imediatamente. Olhou para os papéis espalhados, depois para Bia. Este sítio já viu muitos diretores. Comentou quase para si mesma. Alguns bons, outros... nem tanto. Mas o poder, menina, o poder tem uma forma curiosa de mudar as pessoas, ou de revelar quem elas realmente são. Fez uma pausa, e os seus olhos, habitualmente enevoados pela distância do tempo, pareceram incrivelmente lúcidos. Houve um caso, há muitos anos. Um funcionário queixou-se de assédio por parte de um chefe de departamento. Sozinho não conseguiu nada, mas depois outros ganharam coragem. Juntos. Ela deixou a frase em suspenso, mas a implicação era clara. Antes de se afastar, acrescentou em voz ainda mais baixa. Existem regulamentos internos antigos sobre a conduta e a ética. Coisas que as novas administrações gostam de esquecer. Estão na secção de arquivo morto, se alguma vez tiver curiosidade. As palavras de Dona Amélia e o chá quente aqueceram Bia de uma forma que ia além do físico. A ideia de procurar aqueles regulamentos antigos ficou a pairar na sua mente. Nos dias seguintes, durante a sua hora de almoço, Bia aventurou-se discretamente até à secção de arquivo morto, um local poeirento e raramente visitado no subsolo da Fundação.
Depois de alguma procura, encontrou uma pasta esquecida, intitulada Código de Conduta e Ética, revisão de 1988. Folheou-a com as mãos a tremer ligeiramente. Ali, entre artigos sobre o uso de material de escritório e a confidencialidade, encontrou secções claras sobre o respeito no local de trabalho, a proibição de abuso de autoridade e os canais para denúncia de comportamentos inadequados. Canais que, Bia tinha a certeza, o Dr. Luazi consideraria letra morta. Entretanto, a pressão de Luazi intensificava-se. Ele parecia farejar a mudança subtil na postura de Bia, a forma como ela já não baixava os olhos tão rapidamente, ou a cumplicidade silenciosa que por vezes trocava com Tiago. Começou a excluí-la de reuniões relevantes para o Projeto Valois, alegando que ela precisava de focar-se no trabalho de base. Atribuía-lhe tarefas menores e morosas, claramente destinadas a desviá-la do seu objetivo principal e a aumentar o seu stress. Os comentários sarcásticos tornaram-se mais frequentes. Beatriz, a sua dedicação é quase obsessiva, disse ele um dia ao encontrá-la a trabalhar até tarde. Espero que não esteja a negligenciar outros aspectos da sua vida pessoal. A insinuação era venenosa. O ponto de ruptura chegou numa manhã de segunda-feira, a 2 semanas do prazo original para a apresentação ao Conselho. O Dr. Luazi convocou Bia ao seu gabinete. Beatriz, disse ele, com um sorriso que não pressagiava nada de bom. Boas notícias. O Conselho está ansioso por ver o seu progresso no Projeto Valois. Tão ansioso, na verdade, que pediram para antecipar a sua apresentação. Será esta sexta-feira. Sexta-feira. Daqui a 4 dias. Bia sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Era impossível. Eu sei que é um desafio, continuou Luazi, saboreando visivelmente o pânico nos olhos dela, mas tenho plena confiança na sua capacidade de improvisar. Afinal, é uma oportunidade de brilhar, não é? Naquele instante, algo mudou em Bia. O medo ainda lá estava, um nó frio no estômago, mas por baixo dele, uma raiva fria e uma clareza inesperada começaram a emergir. Ele estava a empurrá-la para o abismo, esperando vê-la cair. Mas e se ela não caísse? E se, em vez disso, ela o puxasse consigo? Saiu do gabinete de Luazi com uma nova determinação. Aquela noite, em vez de se afundar no desespero, Bia abriu o seu dossiê digital de incidentes. Revistou as suas notas, os seus e-mails guardados, as gravações. Contactou Tiago. Preciso da tua ajuda, disse-lhe. Mais do que nunca. A manhã de sexta-feira chegou com um céu de chumbo sobre Lisboa, espalhando o peso no peito de Bia. A sala de reuniões do Conselho da Fundação Cultural era um espaço solene, com uma longa mesa de mogno polido e retratos de antigos benfeitores a observarem das paredes. Os membros do Conselho, figuras respeitadas da sociedade lisboeta, já estavam sentados, as suas expressões variando entre a curiosidade e a impaciência. O Dr. Luazi presidia no seu lugar habitual na cabeceira da mesa, exalando uma confiança que Bia sabia ser uma fachada para a sua crueldade. Ele apresentou Bia com um floreio, a voz untuosa. E agora tenho o prazer de apresentar a nossa dedicada assistente de arquivo, Beatriz Campos, que nos trará uma atualização sobre o ambicioso projeto de digitalização do arquivo do Conde de Valois. Beatriz? Bia caminhou até ao pódio, as pernas a parecerem feitas de algodão. Levava consigo o seu portátil e uma pequena pendrive, onde estava não só a sua apresentação apressada sobre o projeto, mas também o dossiê que ela e Tiago tinham organizado meticulosamente nos últimos dias. Olhou para os rostos à sua frente. Viu o sorriso condescendente de Luazi. Respirou fundo. Começou a apresentação, a voz surpreendentemente firme, detalhando o trabalho realizado, os desafios encontrados. Luazi ouvia com uma atenção forçada, esperando, Bia sabia, o momento de a humilhar. E ele não demorou. Beatriz interrompeu a Luazi a meio de um slide sobre a conservação de documentos, o tom falsamente preocupado. Compreendo a complexidade, mas o que o Conselho realmente quer saber é: estará o projeto concluído dentro do novo prazo? As suas projeções parecem otimistas, para não dizer irrealistas, dada a sua experiência. Era a deixa, o ataque esperado. Mas Bia não vacilou, pousou os seus papéis, olhou diretamente para os membros do Conselho, depois para Luazi. Antes de responder a essa questão, Dr. Luazi, e com o devido respeito aos membros do Conselho, há um assunto mais premente que precisa ser abordado. Um assunto que impacta diretamente não só este projeto, mas o bem-estar de todos os funcionários desta fundação. Um silêncio tenso instalou-se na sala. O sorriso de Luazi vacilou, substituído por uma carranca de surpresa e irritação. Beatriz,
Creio que está a desviar-se do assunto, disse ele, a voz a subir um tom. Estamos aqui para discutir o projeto Valois. E vamos discuti-lo, replicou Bia, a calma a surpreendê-la a si mesma. Mas primeiro, vamos discutir o ambiente de trabalho tóxico e o padrão de assédio moral sistemático perpetuado pelo senhor Dr. Luazi, que torna a conclusão de qualquer projeto um exercício de sobrevivência psicológica. O choque na sala era palpável. Um dos membros do conselho, uma senhora idosa de ar austero, endireitou-se na cadeira. Luazi estava agora de pé, o rosto congestionado. Isto é um ultraje, insubordinação, vociferou ele. Esta jovem está claramente desequilibrada e a tentar desculpar a sua própria incompetência. Incompetência, Dr. Luazi. Bia pegou na pendrive. Ou será que estamos a falar de e-mails enviados fora de horas com exigências contraditórias? De reuniões onde os funcionários são sistematicamente diminuídos e ridicularizados? De alterações de prazos de última hora sem justificação plausível? Tenho documentação para cada uma destas alegações. Projetou no ecrã, não um slide do projeto Valois, mas o primeiro de uma série de e-mails de Luazi com data e hora e as suas anotações. Tenho datas, horas, citações exatas, e não sou a única. Tiago, sentado discretamente no fundo da sala como apoio técnico, levantou-se hesitantemente. Eu posso corroborar muitas das afirmações da Beatriz, disse ele, a voz a tremer um pouco, mas audível. Fui testemunha de vários incidentes. Nesse momento, a porta da sala de reuniões abriu-se e Dona Amélia Pereira entrou, segurando uma velha pasta de cartão. Todos os olhares se viraram para ela. Com licença, disse ela, a voz surpreendentemente forte. Talvez o Conselho também se interesse em revisitar o Código de Conduta e Ética desta fundação, nomeadamente os artigos que proíbem o abuso de autoridade e o assédio moral. E talvez queiram ouvir sobre outros. Nunos, que passaram por aqui sob a direção do Dr. Luazi. O rosto do Dr. Luazi passou por uma sucessão de cores, do vermelho da raiva ao pálido do choque. Tentou balbuciar uma defesa, acusando-os de conspiração, de calúnia, mas a sua voz, habitualmente tão imponente, falhava. Os membros do conselho trocavam olhares alarmados. A senhora idosa de ar austero, Dona Matilde Vasconcelos, uma das principais mecenas da fundação, bateu com os nós dos dedos na mesa. Silêncio, Dr. Luazi, disse ela, a voz fria como aço. Creio que temos matéria suficiente para uma discussão muito séria. Beatriz, Tiago, Dona Amélia, agradeço a vossa coragem. Esta reunião está suspensa. O conselho reunir-se-á de emergência, doutor. Luazi, peço-lhe que aguarde no seu gabinete e que não contacte nenhum funcionário. A ordem era inequívoca. Luazi, despojado da sua arrogância, pareceu encolher. Lançou um olhar fulminante a Bia antes de sair da sala, cambaleante. O rescaldo imediato foi um turbilhão. Bia, Tiago e Dona Amélia foram chamados individualmente para depor perante um pequeno comitê do Conselho. Bia apresentou o seu dossiê, explicando cada entrada com uma clareza que surpreendeu a si mesma. Tiago corroborou os factos com precisão. Dona Amélia, com a sua memória de elefante, relembrou incidentes passados, pintando um quadro de um padrão de comportamento abusivo que se estendia por anos. A investigação foi rápida e discreta, mas completa. Outros funcionários, encorajados pela ação de Bia, apresentaram as suas próprias queixas, muitas delas anónimas no início, mas que confirmavam o ambiente tóxico. Descobriu-se que Luazi tinha usado a sua posição para favorecer certos fornecedores em troca de comissões e para silenciar qualquer um que questionasse as suas decisões financeiras, usando o assédio moral como principal arma de intimidação. O projeto Valois era apenas a ponta do iceberg, uma ferramenta para quebrar Bia, que ele talvez suspeitasse ser demasiado curiosa ou íntegra. 2 semanas depois, o anúncio foi feito internamente. O Dr. Samuel Luazi tinha apresentado a sua demissão por motivos pessoais. Nos bastidores, soube-se que ele fora confrontado com as provas irrefutáveis e que lhe fora dada a opção de se demitir discretamente ou enfrentar um escândalo público e possíveis ações legais. A sua carreira, antes brilhante e celebrada nos círculos culturais de Lisboa, estava agora manchada de forma indelével. Desapareceu da vida pública tão subitamente como tinha dominado os corredores da fundação. Para Bia, a vitória teve um sabor agridoce. Sentia um alívio imenso, como se um peso esmagador lhe tivesse sido retirado dos ombros. Mas também sentia o cansaço profundo da batalha, as cicatrizes emocionais que demorariam a sarar. A sua coragem foi elogiada por muitos colegas, que agora a viam com um novo respeito.
Tiago tornou-se um amigo ainda mais próximo, a cumplicidade deles forjada no fogo. Dona Amélia deu-lhe um raro sorriso e um aceno de cabeça aprovador, o que para Bia valeu mais do que muitos elogios. A fundação nomeou uma diretora interina, uma mulher com fama de ser justa e de promover ambientes de trabalho saudáveis. Foram implementadas novas políticas, mais claras e rigorosas, sobre o assédio, e os canais de denúncia foram revistos para garantir o anonimato e a proteção dos queixosos. O ar na fundação começou lentamente a parecer mais leve. Alguns meses mais tarde, Bia estava sentada num banco do Jardim da Estrela, o sol da primavera a aquecer-lhe o rosto. Tinha pedido uma licença sem vencimento da fundação. Precisava de tempo, de espaço para respirar, para se reencontrar. Segurava uma carta na mão, uma oferta de bolsa para um curso de especialização em arquivística digital no estrangeiro, algo com que sempre sonhara, mas que nunca se achara capaz de perseguir. Olhou para as crianças a brincar, para os idosos a conversar animadamente. Lisboa parecia mais brilhante, as cores mais vivas. O medo que a acompanhara durante tanto tempo tinha diminuído, substituído por uma calma resiliente. Não sabia ao certo o que o futuro lhe reservava, se voltaria à fundação ou se seguiria um novo caminho. Mas uma coisa era certa, tinha encontrado a sua voz, e nunca mais permitiria que alguém a silenciasse. O telemóvel vibrou no seu bolso. Era uma mensagem de Tiago. Como estás? As coisas por aqui estão diferentes. Para melhor, acho eu. A Dea Amélia manda dizer que as azáleas do pátio interno finalmente floresceram este ano. Diz que é um bom sinal. Bia sorriu. Talvez fosse mesmo. Lembrou-se da juíza Langford, da história que lera algures, uma mulher que durante 24 anos silenciara advogados e destruíra vidas até que um homem, Darnell Hayes, a fizera ser presa no seu próprio tribunal. A sua própria luta fora diferente, menos dramática na sua conclusão, talvez, mas não menos significativa para ela. Não houvera algemas, nem agentes federais a irromperem por portas duplas. Mas houvera uma queda, a queda de um tirano doméstico, de um pequeno déspota que confundira poder com o direito de esmagar. O Dr. Luazi, tal como Langford, usara a sua posição para intimidar. Ele não sustentara objeções num tribunal, mas sustentara um regime de medo através de palavras cortantes e expectativas impossíveis. Bia não era uma advogada experiente como Hayes, com uma reputação que se estendia para além das fronteiras. Era apenas uma jovem assistente que, como o cliente de Hayes, Tyrone Wilkes, se sentira encurralada por um sistema que parecia demasiado grande, demasiado poderoso para ser desafiado. Mas, tal como Hayes, ela percebera que a passividade era uma forma de cumplicidade. Hayes preparara-se durante anos reunindo provas. Bia, impelida pelo desespero, fizera o mesmo num curto espaço de tempo, transformando a sua ansiedade em ação, a sua observação em munição. Ela não precisara de esperar que Luazi cometesse um erro final. Ela criara o momento, forçara a confrontação. O ar no tribunal de Langford fora descrito como denso, não pela umidade, mas por uma verdade não dita. Na fundação, a densidade provinha do medo não expresso, da resignação acumulada. Bia sentira nos ombros o peso daquele momento, tal como Darnell. Não era apenas sobre o projeto Valois, assim como para Darnell, não era apenas sobre o seu cliente. Era sobre algo maior, a dignidade, o respeito, o direito a um ambiente onde se pudesse trabalhar sem ser psicologicamente diminuído. Lembrou-se da forma como Langford mal olhava por cima dos seus óculos, os olhos a cortar os advogados. Luazi tinha o seu próprio método, o sorriso que não chegava aos olhos, o tom de voz que podia alternar entre a falsa afabilidade e o mais puro desdém. Ambos esmagavam quem ousasse resistir. Darnell Hayes dissera que seguia a lei, mesmo quando a lei falhava com pessoas como ele. Bia não recorrera a leis formais da mesma maneira, mas apelara a um código de ética, a um sentido de decência que fora violado. E no final, o sistema, neste caso, o Conselho da Fundação, respondera. Não com a rapidez de um novo juiz a anular acusações, mas com a ponderação de uma instituição que fora forçada a confrontar a sua própria complacência. Tyrone Wilkes, ao ser libertado, dissera a Hayes que não sabia o que dizer. Bia também se sentira assim após a demissão de Luazi. Havia um vazio, mas também um espaço para algo novo crescer. Hayes dissera que a verdadeira lição ainda estava para vir, que havia mais Langfords por aí e que ele não terminara. Bia sentia algo parecido.
A sua luta particular terminara. Mas a consciência do quão facilmente o poder podia corromper e o quão vital era a coragem para o enfrentar ficaria com ela para sempre. O sol continuava a brilhar no Jardim da Estrela. Bea levantou-se, guardando a carta da bolsa no bolso. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo não lhe parecia assustador. Parecia uma página em branco, à espera de ser escrita. E desta vez seria ela a segurar a caneta. Parecia o passo natural, uma forma de consolidar a força que descobrira em si mesma e de se equipar com novas ferramentas, não para futuras batalhas, mas para construir algo positivo. Comunicou a sua decisão à direção interina da Fundação, que expressou compreensão e votos de sucesso. Dona Amélia, ao saber da notícia, deu-lhe um abraço apertado e um pequeno embrulho, um marcador de livros de prata antigo, com uma inscrição quase apagada que Bea decifrou como "A verdade encontra o seu caminho". Tiago prometeu manter contacto, partilhando as novidades da nova era da Fundação. No dia da sua partida de Lisboa, enquanto o avião subia, Bea olhou pela janela para a cidade a diminuir por baixo. As ruas familiares, os telhados cor de laranja, o Tejo a brilhar ao longe. Não sentia tristeza, mas uma serena gratidão. A Fundação Cultural fora um cadinho, um lugar de sofrimento, mas também de uma transformação inesperada. Levara consigo não só as más recordações do Dr. Lavoisier, mas também a memória da solidariedade de Tiago, da sabedoria discreta de Dona Amélia e da sua própria capacidade de resistir. O curso no estrangeiro foi desafiador e estimulante. Mergulhou nos estudos, conheceu pessoas de diferentes culturas, todas apaixonadas pela preservação da história e do conhecimento. A sombra do Dr. Lavoisier desvanecia-se gradualmente, substituída por uma confiança tranquila nas suas próprias capacidades. Mantinha contacto com Tiago. Ele contava-lhe sobre as mudanças na Fundação. Workshops sobre ética no trabalho, uma nova comissão de funcionários para mediar conflitos, um ambiente geral mais aberto e respeitoso. Parecia que a sua ação tivera de facto um impacto duradouro. Um ano depois, Bea regressou a Portugal, não para o seu antigo emprego, mas para um novo desafio. Um convite para integrar uma equipa que estava a criar um arquivo digital nacional, um projeto ambicioso que visava democratizar o acesso à história do país. O trabalho era exigente, mas incrivelmente gratificante. Sentia que estava a contribuir para algo maior, algo que ressoava com o seu profundo respeito pela verdade e pela memória. Ocasionalmente lembrava-se do Dr. Lavoisier. Soubera por Tiago que ele tentara reerguer-se noutra instituição mais pequena, noutra cidade, mas a sua reputação precedera-o. Vivia agora numa obscuridade relativa, uma figura diminuída, um eco do poder que outrora exercera com tanta arrogância. Não havia triunfo mesquinho nos pensamentos de Bea, apenas a constatação de que as ações têm consequências e que a integridade, a longo prazo, era uma força mais poderosa do que a intimidação. Numa tarde, enquanto organizava documentos para o novo arquivo, encontrou uma citação de um pensador português que lhe pareceu resumir a sua jornada e a essência do que aprendera. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Para ela, esse algo mais importante fora a sua dignidade, a sua voz, e a crença silenciosa, mas inabalável, de que ninguém tem o direito de apagar a luz de outra pessoa. E essa crença, tal como o marcador de livros de prata de Dona Amélia, acompanhá-la-ia sempre. O Jardim da Estrela, com o seu sol e as suas crianças a brincar, permanecia uma memória vívida, não de um fim, mas de um recomeço conquistado com dificuldade. Um testemunho silencioso da pequena assistente de arquivo que ousara desafiar o gigante e, ao fazê-lo, encontrar a sua própria grandeza. A sua história, tal como as muitas que agora ajudava a preservar, era uma prova de que mesmo nos corredores mais sombrios do poder mal exercido, a perseverança e a verdade podiam de facto encontrar o seu caminho. A sua experiência na Fundação Cultural, embora dolorosa na altura, conferira-lhe uma perspicácia única sobre as dinâmicas institucionais e a importância da ética na liderança. Tornou-se, de forma não oficial, uma mentora para colegas mais jovens, partilhando não apenas o seu conhecimento técnico, mas também a sua convicção na importância de criar ambientes de trabalho justos e respeitosos. Um dia recebeu um convite inesperado. A nova Fundação Cultural, agora sob uma liderança completamente renovada e com uma reputação restaurada, convidava-a para dar uma palestra como parte de uma série sobre ética e transparência nas instituições culturais.
O convite mencionava especificamente como a sua coragem passada tinha sido um catalisador para a mudança positiva dentro da própria fundação. A ideia de regressar àquele edifício, mesmo que transformado, provocou um misto de emoções. Mas Bia sabia que tinha de aceitar. Não por vaidade, mas como um fecho de ciclo, uma oportunidade de partilhar as lições aprendidas de uma forma construtiva. No dia da palestra, a antiga sala de reuniões do Conselho, agora um auditório modernizado, estava cheia. Viu rostos familiares na audiência. Tiago, sorridente e orgulhoso. Dona Amélia, agora reformada, mas presente, os seus olhos brilhando com uma emoção contida. Havia também muitos rostos novos, jovens funcionários que talvez só conhecessem a história do Dr. Loisy como um conto de advertência de um passado distante. Bia subiu ao pódio, não com a trepidação de outrora, mas com uma autoridade serena. Não falou diretamente sobre Loisy, nem sobre os detalhes da sua aprovação. Em vez disso, falou sobre a responsabilidade inerente ao poder, sobre a vulnerabilidade do silêncio e sobre a força transformadora da verdade, mesmo quando é difícil de articular. Falou sobre a importância de construir culturas institucionais onde a dignidade de cada indivíduo é primordial. As suas palavras, proferidas com sinceridade e sem amargura, ressoaram profundamente na audiência. No final, houve um silêncio respeitoso, seguido de um aplauso caloroso e prolongado. Após a palestra, enquanto conversava com antigos colegas, uma jovem aproximou-se dela, os olhos brilhantes de admiração. Doutora Campos, disse ela. Bia sorriu interiormente com o doutora, um título que nunca almejara, mas que agora parecia assentar-lhe bem. A sua história, mesmo que não a tenha contado toda, inspira-nos muito. Obrigada. Bia agradeceu, tocada pela sinceridade da jovem. Naquele momento, compreendeu que a sua luta individual tinha transcendido o pessoal, tornando-se parte de uma narrativa maior de resiliência e mudança. O legado do Dr. Loisy era de medo e opressão. O seu, Bia esperava, seria de coragem e esperança. Ao sair da fundação nessa noite, o ar de Lisboa parecia fresco e limpo. Parou por um momento na entrada, olhando para a fachada iluminada do edifício. Já não era um lugar de sombras para ela. Era um testemunho da capacidade de transformação, tanto das instituições como das pessoas. O ciclo estava de facto completo, e um novo, cheio de possibilidades, estava apenas a começar. A memória da juíza Langford e do advogado Hayes esmorecia, não porque a sua luta fosse menos importante, mas porque a sua própria história, a de Beatriz Campos, tinha encontrado o seu próprio final satisfatório e a sua própria, e muito real, significância. A justiça a prender a ela podia ter muitas faces, e a sua era da dignidade restaurada e da voz reencontrada.